Nas profundezas da água, a 4 km abaixo, além do alcance da luz de nossa estrela, encontram-se esses nódulos escuros em forma de batata. Eles estão lá há milhões de anos. Crescendo lentamente, esses nódulos de formato estranho pode ser a chave para um futuro elétrico. Conhecemos essa formação há mais de 150 anos. Em 1873, o HMS Challenger até conseguiu coletar amostras do misterioso abismo da zona da meia-noite, soltar cordas de cânhamo de 1 km de comprimento com um aparelho coletor anexado e, por acaso, puxar um desses nódulos para a superfície. Cada um desses pedaços contém metais que podem ajudar a resolver um dos maiores problemas da cadeia de suprimentos dos dias modernos: produção de bateria, contendo manganês, cobalto, níquel e cobre, e eles estão espalhados por todo o vasto fundo do mar. Estima-se que um pedaço de terra pouco maior do que a Irlanda pode render mais de 54 milhões de toneladas de metais, coletivamente valendo mais de 20 bilhões de dólares. Já depois de sua descoberta, eles serviram como nada mais do que interessantes características do fundo do mar, dado que o metal precioso que eles contêm pode ser extraído em terra. Não houve incentivo para lucrar com a mineração dos nódulos, mas com crescentes problemas na cadeia de suprimentos e competição crescente no mercado de veículos elétricos, dezenas de empresas agora buscam novas maneiras inovadoras de revelar esses nódulos. Sabemos assustadoramente pouco sobre o fundo do mar. À medida que você desce mais de 1000 metros, toda a luz desaparece. E assim desaparece toda a fotossíntese. A única luz que pode ser visível é o brilho fraco da bioluminescência. Sem luz solar, os alimentos se tornam extremamente escassos e os animais dependem do que é chamado de neve marinha, que é os detritos que caem de material orgânico de águas mais rasas. Por causa dessas condições extremas, as criaturas em águas profundas evoluíram para ser espécies únicas do reino animal. A 4.000 metros você pode encontrar um polvo semi-translúcido ou uma enguia com sua enorme garganta expansível. Ou também um peixe-vibra com seus olhos mortos aterrorizantes e dentes incrivelmente afiados. Mais fundo ainda, catadores e detritos correm pelo fundo, procurando qualquer pedaço de comida que possam encontrar. Agora, animais como este foram encontrados a até 11.000 metros de profundidade, no fundo das partes mais profundas do oceano. Já os rovers e algumas missões tripuladas estão começando a arranhar a superfície, explorando as profundezas do mar, mas não é tarefa fácil. Apenas 4 missões tripuladas já estiveram no fundo da Fossa das Marianas. O mar profundo é um dos últimos ecossistemas da Terra que foi praticamente intocado pelos humanos. Isso levanta grandes preocupações com o impacto que qualquer operação de mineração terá na vida estranha e maravilhosa que reside entre esses depósitos ricos em metais. As primeiras investigações do fundo do mar nas décadas de 1960 e 1970 revelaram que os nódulos estão agrupados em certas áreas do fundo do mar. Suas localizações dependem muito dos fatores ambientais, precisando de altos níveis de oxigenação e uma fonte de metal na água do mar ou no fundo do mar para crescer. Semelhante à forma como o ferro do aço reage com oxigênio e água para criar uma camada de ferrugem. Nódulos são formados em camadas de metal oxidado. Para que esses nódulos se formem, um pedaço de detritos precisa afundar no ambiente rico em oxigênio do fundo do mar. De cima, íons de ferro e magnésio de fluxo livre dissolvidos em água reagem com oxigênio e formam camadas, e assim surgem os nódulos na superfície do fundo do mar. Agora, de baixo, os metais são empurrados para cima por gradientes de concentração através do sedimento poroso, e uma vez que atinge os ambientes ricos em oxigênio, reagem e começam a formar nódulos de 10 a 15 centímetros abaixo da superfície. Dependendo da profundidade, diferentes porcentagens de metal estarão presentes. Enquanto a maioria dos metais nos nódulos são manganês e ferro, nódulos de superfície são expostos a mais cobalto, enquanto os nódulos mais profundos coletam mais lítio e níquel. Essas camadas se formam em taxas surpreendentemente baixas, em torno de 1 a 10 milímetros por milhões de anos. No tempo que levou para nossos ancestrais se espalharem da África e dominarem o mundo, esses nódulos cresceram apenas a largura de um fio de cabelo humano, de 0,017 a 0,18 milímetros. Os cientistas podem prever onde esses nódulos apareceriam com base nesses efeitos ambientais e confirmamos que eles aparecem em altas concentrações nos oceanos Pacífico e Índico. A maioria dessas zonas se enquadra em águas internacionais.
Assim, a ONU criou a Autoridade Internacional do Fundo Marinho em 1994, com sede em Kingston, Jamaica, para organizar e controlar todas as atividades relacionadas a minerais do fundo do mar. Até agora, eles não concederam nenhuma licença para operação de mineração, mas concederam permissão para um total de 19 missões exploratórias desses nódulos polimetálicos, dos quais 16 estão localizados na zona Clarion-Clipperton, uma área próxima à costa do México. Cada uma dessas missões cobre uma área de cerca de 75 mil km². Estimativas para o rendimento potencial de uma mina tão grande devem ser de cerca de 1,5 milhões de toneladas de nódulos úmidos por ano. Uma bateria de carro elétrica típica tem 35 kg de níquel, 20 kg de manganês e 14 kg de cobalto. Uma mina tão grande forneceria níquel suficiente para 400 mil baterias de carro, manganês suficiente para 18 milhões e cobalto suficiente para 100 mil carros por ano. O valor desses depósitos são inegáveis, mas nunca extraímos minerais sólidos em escala do fundo do mar antes. Isso exigirá novas tecnologias e, sem surpresa, muitos emprestam da indústria de petróleo e gás, que estão muito familiarizados com a extração de valor do fundo do mar. As empresas primeiro precisam localizar uma região onde a densidade desses nódulos seja grande o suficiente para fazer a extração valer a pena. Submarinos autônomos são enviados primeiro para acessar a área, usando pulsos de som para escanear e mapear o fundo do mar. A resolução desses scanners é muito baixa para detectar diretamente nódulos individuais que geralmente têm cerca de 10 centímetros de tamanho, mas eles podem estimar a densidade dos nódulos no fundo do mar antes de enviar outra expedição para coletar amostras físicas. Agora vem a parte difícil, extração. Muitas soluções diferentes foram propostas e há vários problemas a serem superados. Alguns ensaios foram realizados nas décadas de 1970 e 80, e o conhecimento adquirido nesses ensaios levou às mesmas propostas para um método de mineração. Um rover autopropulsado seria abaixado até o fundo do mar, anexado a um navio de superfície através de um reed rígido e um tubo flexível. Esses reeds são tecnologias criadas pela indústria de petróleo e gás e estão bem desenvolvidas. Assim que o rover coletor pousar no fundo do mar, ele poderá se mover e ser remotamente operado por cima. O rover age efetivamente como uma colheitadeira de batatas, mas em vez de vasculhar o solo, a maioria dos rovers usará um jato de água para desalojar os nódulos e empurrá-los para dentro do coletor. Agora precisamos de uma maneira de transportar o material para a superfície. E é aqui que se encontra a maioria das questões tecnológicas. Uma vez que os nódulos são desalojados, os coletores carregam o lodo e os nódulos através de um separador. O líquido indesejado é expelido atrás do coletor, causando uma nuvem de sujeira atrás do rover. A pasta restante com detritos e nódulos agora é bombeada. As coisas ficam um pouco difíceis aqui. Levantar material a uma distância tão grande requer muita energia. No entanto, prender algum tipo de corda para levantar material não é facilmente dimensionado. Bombear óleo líquido é muito mais fácil do que transportar materiais sólidos. Atualmente, dois mecanismos principais foram propostos para trazer os nódulos à superfície. Uma maneira é bombear o ar comprimido para dentro do tubo, o que cria a pressão necessária sobre a matéria-prima para levantá-la até a superfície. No entanto, esse método tem uma eficiência energética muito baixa, em torno de 15%. A segunda opção é espaçar as bombas centrífugas submersíveis ao longo da elevação rígida. Este é atualmente o método preferido. Uma vez na superfície, os nódulos são separados da pasta restante, então eles são secos para transporte para o continente. No entanto, a pasta indesejada que sobra precisa ser canalizada e expelida para a coluna de água. Essa pasta é uma das principais preocupações ambientais das operações de mineração em alto mar. Liberar no topo da coluna de água, onde pode afetar vários níveis do ecossistema oceânico, não é uma opção. No mínimo, precisamos bombear o sedimento para além das zonas fóticas e disfóticas. Essas são as camadas do oceano que a luz do sol pode alcançar. Bombear sedimentos bloqueadores do sol acima dessas camadas interferia no plâncton e outros organismos fotossintéticos.
Um estudo do MIT, publicado no ano passado, investigou a dinâmica dessa sedimentação tanto para dispersão no meio da água quanto para sedimentos dispersos pelos rovers de coleta. Eles encontraram seus modelos alinhados de perto com experimentos de campo. Eles descobriram, graças à rápida diluição nas correntes marítimas, que a taxa de sedimentação no fundo do mar era drasticamente menor do que a sedimentação de fundo normal e, portanto, não deveria interferir nos filtradores da região. Também não houve evidência de elementos tóxicos nesse sedimento extraído, embora seja tentador comparar esse sedimento com as piscinas de rejeitos tóxicos que vemos na extração tradicional de minério. Essas águas tóxicas são um subproduto do processamento do minério. Essa parte do processo não acontece no mar, isso é simplesmente sedimento de superfície sendo devolvido ao mar. No entanto, mesmo que as plumas de produtos residuais tenham um impacto mínimo, as operações de mineração têm o potencial de exterminar espécies que ainda nem começamos a estudar. As esponjas do mar usam os nódulos como os pontos de ancoragem. Polvos do mar usam para botar e proteger seus ovos. E com esses nódulos levando milhões de anos para se formar, quaisquer membros sobreviventes das espécies que dependem deles ficariam sem um lar, devastando um ecossistema inteiro, sobre o qual temos pouco conhecimento. Um dos poucos estudos sobre o impacto dessas operações foi realizado no final dos anos 80, por uma expedição de pesquisa financiada pelo governo alemão na costa do Peru, para avaliar os efeitos da coleta de nódulos. Eles cavaram trincheiras e removeram nódulos de uma área de 2 milhas náuticas de diâmetro. Os primeiros distúrbios do fundo do mar foram criados em 1989, e após 33 anos, o fundo do mar não se recuperou. A trilha ainda pode ser vista até hoje. Os filtradores que dependiam de alimentos suspensos tiveram uma diminuição significativa na população e as áreas afetadas mostraram uma biodiversidade menor do que as áreas controladas. Estudos em outros locais como a CCZ também encontraram uma perda significativa de vidas de até 20% quando comparada às áreas controladas. No entanto, a triste verdade é que a alternativa é minerar esses materiais em terra, que por si só traz impactos ambientais. A grande maioria dos depósitos de cobalto está sob as exuberantes florestas do Congo. Para coletar esses metais, estradas precisam ser construídas e florestas precisam ser derrubadas. Outro estudo comparou as emissões totais de métodos de extração terrestre e marítima e concluiu que a mineração em alto mar desses nódulos poderia reduzir as emissões em 80% para níquel, 76% para o cobre, 29% para o cobalto e 22% para a manganesa. Essas reduções são impulsionadas principalmente por como esses nódulos ocorreram naturalmente na superfície do fundo do mar, tornando a extração de energia relativamente baixa e pelo fato de que os navios são incrivelmente eficientes no transporte de carga. Também precisamos estar incrivelmente conscientes da iminente crise climática. As temperaturas dos oceanos estão aumentando e cada vez mais carbono sendo absorvido pelos oceanos. Eles estão lentamente se tornando ácidos, matando recifes de coral inteiros. Precisamos fazer a transição para energia renovável o mais rápido possível, e esses metais acelerariam esse processo. E aí está o dilema que nós, como a raça humana, temos que ponderar. Podemos facilmente quebrar um sistema ecológico desconhecido para salvar o que sabemos que está em declínio. É mais fácil encontrar uma nova fonte de metais do que corrigir os problemas com a mineração em terra? Essas são as perguntas que precisamos responder antes de explorar esse recurso valioso nas profundezas escuras de nossos oceanos. A mudança climática é o maior desafio que nosso planeta enfrenta e precisamos de mais engenheiros e cientistas talentosos trabalhando para resolver esse problema.